E a nossa aula de língua portuguesa, vamos falar sobre conflitos num condomínio, página 60, conversando com outros textos. Para manter uma convivência saudável entre vizinhos, especialmente nos grandes condomínios, algumas regras costumam ser escritas e devem ser consultadas quando forem necessárias. Essas regras fazem parte de um documento chamado Convenção de Condomínio ou Estatuto de Condomínio. Quem mora em prédios, condomínio, sabe disso. As dicas a seguir fazem parte de muitos estatutos e convenções de condomínios de nosso país. Manual anticonflito, contra conflitos, Dicas para evitar os atritos mais comuns, é o que mais acontece nos condomínios. Animais. Nossos amiguinhos às vezes causam alguns problemas. Para evitar bate-bocas desnecessários, o regimento de um edifício deve determinar exatamente em que áreas cães e gatos podem circular e qual é o número de animais permitido em cada apartamento. Uma regra clássica de etiqueta diz que moradores sem animais têm a preferência para usar os elevadores. Quem tem animal fica sem elevador, tem que ir pelas escadas. E aí o barulho. A maioria dos estatutos de condomínio trata a questão do barulho de maneira genérica. Genérica quer dizer que é igualitária para todos. Na falta de regras mais claras, use o bom senso. A política da boa vizinhança em prédios recomenda aos moradores tirarem os sapatos ao entrar no apartamento e colocarem pedaços de feltro debaixo dos pés das cadeiras para diminuir o ruído. Eu concordo plenamente. Aqui na minha casa eu não gosto que entrem de sapatos. E agora com a pandemia, com esse problema do vírus, do coronavírus, mais ainda, As pessoas devem evitar de entrar com os sapatos dentro de casa. Tem que ter um chinelo para andar dentro de casa e o sapato de andar na rua, separadamente. É isso. Vamos às perguntas. Por que as dicas apresentadas receberam o título de Manual Anticonflito? Para evitar os conflitos, Claro. 2. As regras que fazem parte de estatutos ou de convenções de condomínio são criadas com base em regras de convivência já praticadas de maneira informal pela sociedade. Retire do texto e escreva abaixo as atitudes sugeridas como regra clássica de etiqueta e como política da boa vizinhança. Então, a gente pode sugerir aí evitar bate-bocas, uma regra clássica, e podemos também colocar elevador para pessoas sem animais. Se você quiser também entrar sem os sapatos dentro de casa, colocar o feltro nas cadeiras, também é válido. 3. Observe a ilustração abaixo e em seu caderno escreva um diálogo entre os moradores, mostrando que eles conhecem bem as regras do condomínio para uma boa convivência. Para pensar. Ou melhor, vamos voltar aqui. Então, no seu caderno, você vai escrever uma conversa entre os moradores, mostrando que eles conhecem bem as regras do condomínio para uma boa convivência. Faz de conta que você é um dos personagens aí dessa história, Você vai montar um diálogo, pode ser com balãozinhos no seu caderno, mostrando que eles sabem das regras de boa convivência, tá bom? Para pensar, no exercício da cidadania, observar as leis do país, do estado, da cidade, até mesmo dos condomínios, é fundamental para que possamos praticá-las. Faça uma reflexão de como são suas atitudes com relação ao lugar que mora e com aqueles com quem convive em sua casa, sua escola, sua rua. Veja quais atitudes devem ser modificadas. Devemos pensar sobre as nossas atitudes, Criando texto, vamos falar de uma crônica. Em Como Aprender o Inglês, o jornalista cronista Matheus Schirtz mostra como viver em um mundo globalizado pode ter algo de divertido e inusitado. Vamos ler essa crônica. Como aprender o inglês? Levei um susto certa vez ao perceber que meu filho caçula Samuel, então com 7 anos de idade, participava de um bate-papo via internet. Como qualquer pai, fiquei preocupado.
O que fazia meu filhinho ali sozinho diante dos perigos virtuais do mundo todo? Respondia a pergunta em inglês, que mal falava, quase sempre com a palavra no, mas de vez em quando enviava também um yes. Está falando com quem, filho? Perguntei. Com o vovô Gary. Como é que você achou o vovô na internet? Foi ele que me achou no Facebook, uai. Meu saudoso pai, americano e monoglota, fazia perguntas do tipo: você está no quintal? Sammy escrevia no. Na sala? No. Está no seu quarto? Yes. Que bonitinho esse texto, gente. O aprendizado de línguas estrangeiras se tornou uma questão na minha família desde que veio ao mundo meu primeiro filho em São Paulo. Corria o ano de 1984. O lado paterno falava inglês, o materno português. O assunto ganhou ainda mais destaque no início do século XXI, com o nascimento do primo chinês Jared. A reação do Gary, avô de todos, foi de naturalidade na ocasião. Uma pessoa a cada 7 no mundo é chinesa. Faz sentido que meu 7º neto seja chinês, pontificou, o avô. Sempre me orgulhei do meu português. Com algum exagero eu reconheço hoje. Acreditei durante anos que não tinha sotaque nenhum. Comecei a desconfiar da qualidade da própria elocução em português durante uma corrida de táxi na Avenida Paulista anos atrás. Assim que abri a boca, o motorista saiu-se com esta: o senhor não é daqui, né? Respondi que não era mesmo, e lhe perguntei: de onde acha que sou? Ele pensou, foi pensando na rua Augusta até quase a Peixoto Gomide, onde se saiu com: Tatuí, a cidade de Tatuí, no interior do estado de São Paulo, é conhecida pelo forte sotaque caipira. De lá para cá, meu sotaque degringolou, como se diz. Talvez por isso mesmo. É coisa de quem aprendeu português depois de adulto. Meus filhos, todos brasileiros, me corrigem. Óleo é o que você coloca no carro, papai. Diga olho. Então ele tinha um sotaque bem puxado, bem pro caipira, né? Número 1. Quais são os fatos cotidianos mencionados nessa crônica? Aí no fato, na verdade, que mais pega é falar com alguém pela internet, né? Número 2. Cite os momentos que você considerou mais divertido da crônica. Eu acho que foi o fato do vovô ter um neto chinês aí, né? Observe o contexto em que acontecem os diálogos e responda por que fatos comuns como esses se tornaram divertidos. Então a gente pode parar para pensar aí que o avô e o pai não eram brasileiros. E eles falavam outra língua, né? Isso ficou bem divertido. E 4. Como é a língua do cronista ao narrar essa história? É bem simples e divertida. Crônica é uma forma de narrativa na qual fatos de nosso cotidiano se transformam em algo inusitado e especial. Quer dizer, o cronista não está preocupado em relatar fatos simplesmente, mas sim em analisá-los de forma crítica, a partir de um olhar pouco usual, de modo a dar a esses fatos um colorido emocional e singular. Quando eu falo singular, é único, né? E aí no seu caderno você pode contar algo muito engraçado que aconteceu com você. Aproveite as suas respostas e a dica do box conceito e escreva no seu caderno uma crônica. Você vai contar algo do seu cotidiano, do seu dia a dia. Lembre-se de pensar em alguma situação que costuma acontecer com você, que deve ser narrada de modo bem original, né? E fazer a sua crônica. Você vai contar algo bem legal no seu caderno e me falar na nossa aula online, tá? Fiquem com Deus, se cuidem. Um beijo!